Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de dezembro de 2020 e é uma quarta-feira e o nosso verbete é de número 5.444. Tem 7 páginas, 52 logias e 11 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é muito interessante, abordagem transfronteiriça da especialidade interparadigmologia. E esse verbete foi desenvolvido pela nossa verbetógrafa, a professora Marcela Kropf, e ela é estreante, não é isso, Marcela? Bem-vinda aqui ao time da Enciclopédia da Conscienciologia. A professora Marcela é graduada em Ciências Biológicas, é especialista em gestão ambiental, mestre em Botânica, doutora em Ciências, pós-doutora em Geografia, e ela é brasileira, natural do Rio de Janeiro, RJ, e voluntária da Conscienciologia desde 2003 e docente de Conscienciologia desde 2004. Agora vamos aqui à nossa definologia. A abordagem transfronteiriça é o ato ou efeito de ultrapassar fronteiras, sejam elas políticas, cognitivas, ideológicas, disciplinares, paradigmáticas ou dimensionais, a partir do respeito às diferenças, pela busca de semelhanças e no sentido de realizar aprendizados e reparações multiexistenciais. Aqui na pensenologia, o Holpensene pessoal de acolhimento das diferenças. O Holpensene pessoal da responsabilidade planetária. E na fatologia, que a gente destaca que tem 20 linhas, configurando aí o máximo para o verbete, um nível de excelência e de aprofundamento das ideias, a gente destaca a habilidade fronteiriça, a aproximação de fronteiras, a integração fronteiriça, o processo de defrontação, a dissolução de fronteiras, a confluência de fronteiras. Aqui, continuando, a seguinte abordagem pseudo-transformista imperialista, o Muro de Berlim, a queda da cortina de o cinturão verde europeu, ao de integração continental, a Organização das Nações Unidas e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento virtual, pesquisadores de diferentes áreas, apoio a educação de objetivos comuns, das diferenças, o ato de pensar diferente, o confronto de ideias e valores, diferentes cosmovisões, o contraditório, o ato de entender o mundo, diálogo de saberes, o nomadismo consciencial, a assistência das equipes de evoluciólogos atuando na integração das fronteiras. Agora, aqui na parafatologia, a projeção da consciência ultrapassando fronteiras multidimensionais. O acoplamento áurico ampliando a fronteira da consciência. A reconciliação de grupos em geografia e parageografia diversas. A clarividência viajoura. A retrocognição. A pré-cognição. A exoprojeção. O acoplamento mental somático. O conscienciês, a vivência da cosmoconsciência. Agora, aqui no uma que tem 28 logias, né, configurando também a detalhismo. E na metodologia, a gente tem aqui primeiro denominada aprendizados, com características ou possíveis da consciência da abordagem fronteiriça. São características capazes de colaborar para uma postagem pessoal refletida na integração de áreas da. Depois a gente tem a página 5, uma taxologia muito
muito interessante, com 9 áreas protegidas, transfronteiriças, cuja materialização é melhor identificada. Também com a ação da cooperação e os países integrantes, agrupados em 6 continentes, aqui dispostos, no caso, na ordem alfabética. Bom, então, a gente tem uma dia está fonte interconsciencial, fonte interparadigmática, senso universalista, terra de tudo, transição paradigmática. Agora, aqui na frase enfática, a partir da verdade transfronteiriça, eu realizar operações sociais, adiantando novos caminhos evolutivos, ampliação da flexibilidade, atividade e resiliência. Aqui na tecnologia, você tem abordagem transfronteiriça, compreende a importância dessa para gerar a geografia significa que nós temos constantes e na geografia dos aqui a nossa pela equipe da no caso em paradigmologia, diálogo, biosfera, convívio, evolutiva, seleção, cosmologia, consciência, experimento, flexibilidade, evoluciologia, voluntariado, para a geografia, para a diplomacia, intergovernança, interculturalidade, interconsciencialidade. Bem, professora Marcela, muitíssimo bem-vinda na nossa sala virtual e quero dar realmente as boas-vindas, parabéns para você, esta GCOM finalizando, né, com chave de ouro aí, e queria ouvir aí sobre a escrita, uns bastidores que compartilhar com a gente, tá bom? Bom, obrigada, Lúcia. Boa tarde. Boa tarde, os colegas que estão participando, né, aqui na sala, e aí a equipe física também. Então, eu estou bem, porque cheguei na síntese de alguns anos de pesquisa, de vivências, de experiência, e nos debates eu vejo que ele começa e então, quando eu me mudo para Foz do Iguaçu, né, em 2006, e, enfim, uma tríplice fronteira. Então, sair como Rio de Janeiro e ir para a fronteira do país foi muito importante para mim. E ainda mais ali, junto à Argentina e Paraguai. E aí, a ciência, né, do dia a dia, ela me trouxe muito aprendizado. Mas, assim, de fato, a ideia de abordagem transfronteiriça, claro, inspirada, né, por Sul, veio com uma força em 2011, mais ou menos, quando eu escolho para minha tese de doutorado trabalhar com gestão de fronteiriça e perspectiva da conservação da natureza, né? Então, começou a me intrigar muito essa questão de trabalhar no Parque Nacional do Iguaçu, né? Então, tem um parque do lado brasileiro, você tem um parque do lado que, na verdade, é um único sistema, e, enfim, o Rio é uma fronteira, né? Então, para você ir para outro lado, você tem que passar por uma aduana, por um processo de fronteira internacional. Então, essa contração, ela se acha muito interessante e resolvi isso como
Agora, a tese, ela não é só acadêmica, né? Ela Sim. testou uma questão que é da pesquisa existencial. Um marco que eu tive durante a tese foi quando eu estágio de doutorado de sanduíche, que foi bem. O meu orientador na época, ele me perguntou assim: Marcela, o que você acha de você ir encontrar seus antepassados? Eu falei, ué, o orientador isso, eu falei, eu acho uma boa ideia, mas como assim? Porque tá fazer um período, na época, Ciências Sem Fronteiras, né, que era um programa do governo, assim, que muita gente se beneficiou, que dava bolsas para fazer do país. E aí, por que você não faz um estágio na Áustria? Opa, tem uma coisa aí, né? Porque eu já tinha essa perspectiva, já conhecia a minha passagem por aquela área que hoje o nome não nega, duplamente alemão. Então, eu falei, acho ótimo. E aí, na verdade, tudo correu muito bem. Passei 5 fronteiras, parques de fronteiras na Europa e a perspectiva principal de cooperação entre eles. E foi uma experiência riquíssima, muito feliz, assim, uma sensação muito positiva. E aí eu vi uma série de outras questões, né, que passam fronteiras de política, por isso que eu coloco ali que é o de várias são essas, pensamentos, ideológicas, enfim. E isso se desenvolveu, então, desde então, vivências, eu tive muita experiência didática, né, para que continua também na revista Paradigmas, né, correção, acho que tem tudo a ver, né, que é paradigmas, a gente pensando as pontes, de ponte, em paradigmáticas, né, então, eu vejo que combinou nessa colaboração que eu tenho realizado. É um pouquinho de bastidores. Ela muito bom. E que a parte que teve, né, do seu orientador, nossa, muito bacana, muito parabéns junto, né? E você deve ter ficado realmente impactado com a proposta dele, né? Mal se, provavelmente, mal sabe, a gente não sabe, né? A questão da ancestralidade aí é provavelmente muito mais ampla. Agora, também boas-vindas para os nossos convidados, né, mais uma vez, professora Aline Brito, Alexandre Jasinski, Luciana Ribeiro e o Carlos Marfucci. Então, gente, eu queria que vocês pronunciassem, se quiserem fazer perguntas ou não, só dar aí a trata de vocês, fiquem bem à vontade. Karine, vamos lá? Boa tarde. Agradecer a Marcela e o convite para participar da tertúlia. Acompanhei de perto, sim, né? A Marcela desde quando ela foi, até mesmo no Rio. Né? Ao tempo eu vou fazer perguntas, eu fiquei bem intrigada com o aspecto da abordagem transfronteiriça em relação a mudanças do ponto de vista cognitivo, né, de receita consciencial. Fazer perguntas sobre isso. Tá ótimo. Alexandre? Então, aí também o convite, parabéns pela realização, né? E várias para fazer. Vocês têm já ser organizados. Olha, fica à vontade, já quiser perguntar, pode perguntar. Aí também Fez uma pergunta difícil de elencar, né, de identificar uma, né? Mas eu diria assim, se for pensar na minha pessoa, né, nos meus traços, meus trafores, trafares, eu acredito que talvez, é porque uma coisa leva a outra, mas talvez a anticonflituosidade. Eu acho que vivenciar essa questão da abordagem transfronteiriça
Aí, pelo fato, claro, né, de entrar em contato com diferentes contextos e me colocar também, né, nesse aprendizado de buscar empatia, etc. Isso me deu, assim, acho que foi uma conquista para mim, pelo menos assim, que sabe quando você faz aquele, ai, que bom, né? Que isso aconteceu, digamos assim, que houve uma reciclagem, é de me sentir com essa pacificação maior, que tem a ver com anticonflituosidade. Mas isso eu digo que sim, que foi de benefício, repercussão para mim. Mas todas essas outras questões, elas estão, né, todas as características estão interligadas. Né? Claro que numa primeira eu acho que numa primeira característica, né, para você até vivenciar a abordagem, seja o abertismo, né? Porque sem abertismo, fica ali na fronteira, né? Nem pensa. Então, por isso que está em primeiro também ali, né? Não sei se respondi. Não, tá joia. Muito obrigado, assim. Eu acho que vale a pena aproveitar para fazer um comentário geral, talvez, desses itens, assim, né? Já que entrou nesse assunto, porque eles têm muita relação com o outro, né? Então, se Sim. você puder comentar um pouco sobre eles. Agora, deixa eu só fazer um breve comentário Uhum. sobre isso que ela falou, Alexandre, da questão do abertismo, né? Me chama muita atenção esse item, abertismo consciencial, porque ele é o verbete número 1 da enciclopédia, em ordem de publicação, né? E aí você vê ao longo do tempo, né, passando assim as diversas ideias que chegam e a participação de cada verbetógrafo, né? Você vê exatamente a importância quer dizer, exatamente não, você vislumbra a importância. Não é à toa que esse verbete ele permanece aí, né? É uma coisa forte, né? Ser o número 1 de tantos, né? A questão realmente do abertismo consciencial, como vocês estavam colocando, né? O impacto disso na evolução consciencial, né? A gente pode pensar que sem abertismo fica bem difícil, né? Nossa, eu acho que praticamente impossível, né? A pessoa avançar e dar um ritmo melhor na evolução. Agora, então vamos lá, continua aí, Marcela, desculpa aí que eu interrompi, é que eu lembrei desse negócio e não resisti. Não, muito bacana, nem tinha me dado conta, né? E ficou em primeiro aqui também. Sim, Então é interessante notar isso. Então, eu acredito que o abertismo ele permite realmente a gente sair da gente, né? A gente sair dos preconceitos, sair das limitações e começar a olhar o entorno. Então, é muito importante porque sem isso a gente não tem nem essa flexibilidade, né, das energias, não tem nada. Então, tem que sair de si. Né? O abertismo eu vejo dessa forma, né? Quando eu consigo, calma, deixa eu olhar e me abrir para o outro, para outra ideia, né? Para o que está afora também de mim. Então, acho que isso é muito importante. E aí, em relação aos outros itens, né? Não necessariamente outro, como eu falei, assim, uma coisa leva a outra. Acho que é um conjunto, né? Que vai se desenvolvendo. Então, no meu caso, assim, eu vejo que você se abrir te dá a possibilidade, né? De então pensar sobre o quanto que você está, o quanto que você pode mudar, né? Também de ideia, né? Enfim, existem outras formas de ver o mundo, existem outras formas de pensar, de questionar se a forma que você está pensando, ela é uma forma realmente cosmoética e assistencial, ou se você pode melhorar a partir disso. Então, quando tem ali a adaptabilidade, tem a ver com isso, né? Da gente ser capaz de nos adaptar a diferentes situações, a diferentes pessoas, né? A diferentes ideias. E isso eu acho que é um aprendizado muito grande para mim. Eu acredito que por causa disso, da adaptabilidade, está diretamente ligado à resiliência, né? Isso me ajudou muito
né, a ser resiliente a diferentes situações. Então, de me adaptar e de, vamos lá, vamos encarar essa nova realidade bem, né, de uma forma positiva, que aí vai ter a relação com a anticonflituosidade, né, porque você já passa a entender melhor como resolver conflitos, né, já que você se abre para o diferente, né, se adapta internamente, adapta externamente a isso, né, você passa então a pensar como que viver no mundo que é feito de conflitos também é impossível, né, assim, faz parte, é inerente a nossa vida enquanto consciência, a nossa vida social, e o conflito é um aprendizado, uma experiência de crescimento. Então, a anticonflituosidade vem disso também, de você entender, não negar o conflito, mas entender a sua existência, encarar, né, e poder viver a partir dele, compreendendo ele. E daí as outras, flexibilidade está totalmente relacionada, né, tanto a adaptabilidade, a anticonflituosidade, a resiliência, flexibilidade de abrir mão, muitas vezes, né, dos preconceitos, das ideias que já estão ultrapassadas, dos comodismos. Então, tem muita relação com isso. E, e aí a empatia ela é essencial, porque sem, né, você se abrir para o outro, você também se permite se colocar no lugar do outro, né? Ter essa empatia de entender que as pessoas são diferentes, que elas podem ser, devem ser, e na diversidade a gente se entende, a gente se encontra. Cosmovisão, porque amplia a visão de mundo, né? E aí eu estou falando da perspectiva íntima, mas a gente pode pensar até nessa vivência que eu tive de fronteiras, de estar em diferentes países, né? Que te dá uma visão de mundo muito maior, de você vê que existe muito mais coisa além daquele lugar que você vivia. Né? Então, eu vim lá de uma cidade do Rio, depois eu fui viver numa fronteira. E aí eu viajei muitos lugares no mundo, conheci muitas pessoas, muitas coisas, ecossistemas diferentes. Então, isso te mostra que existe muita coisa, não só a sua ideia, a sua forma de ser ou, né, de viver. E intercompreensão, justamente, né, deriva dessas questões, paciência. Eu acho que isso daí também é importante, porque eu acho que a gente, para vivenciar todas essas questões, né, de abordagem transfronteiriça, tem que ter muita paciência, porque entender a si mesmo já é difícil, entender o outro e fazer essa síntese não é simples, então a gente tem que ter paciência para escutar, né, para olhar para as outras experiências, para poder assimilar, então paciência consigo mesmo, para acomodar as novas ideias, né, essas experiências todas. Então, acho que para mim também, eu acho que junto com a anticonflituosidade, a paciência é uma coisa muito importante que eu tenho, né, procurado vivenciar. E aí a pacificação íntima, que está relacionada com a anticonflituosidade também. E aí vem a sabedoria, né? Porque eu acho que tudo isso nos torna mais sábios, né? Junto com a eutimia ali, né? Que é esse contentamento. De você já menos coisas te tiram ali do eixo, te assediam, né? Poderia até botar ali uma questão do desassédio. Porque aprender a viver a partir das diferenças te dá a oportunidade de ser assistencial, né, no fim das contas. Eu acho que isso, eu botei ali a sabedoria porque isso nos torna, de fato, mais sábios no lidar no dia a dia, né. Então, acho que, de uma forma geral, como eu vejo, né, essas características se relacionando. Perfeito, muito bacana. Vamos seguindo, então, Alexandre, podemos? Luciana Ribeiro, quer comentar? Fazer pergunta? Fica à vontade. Então, boa tarde a todos. Marcela, muito obrigada por essa oportunidade. Você sabe, né, nós todos ficamos muito felizes de ver esse momento chegar, essa síntese de tantos anos de aprendizado, de experiência, de conquistas, de autossuperações, e tudo isso organizado de uma forma consolidada num verbete, né, que dá o acesso compactado, zipado aí a muita informação.
Então, assim, primeiro isso, queria te agradecer pelo convite, pela oportunidade. E segundo, eu queria partir daqui do seu verbete, do começo mesmo, lá da definologia. E tem várias coisas que me chamaram a atenção nele, e a Karine quer enfocar aí a questão da Recim, né? Eu quero enfocar a questão da pacificação. Mas antes de ir para esse item, eu acho que a gente precisa ter bem claro o que você quis trazer com essa definição. E ela é uma definição rica, complexa, então o que eu queria te pedir era para você explorar os detalhes dela, né? Você está trazendo aqui a qualificação das fronteiras, né? Políticas, cognitivas, ideológicas, disciplinares, paradigmáticas, dimensionais. Então, se você puder falar da superação de cada um desses tipos de fronteira e por que você colocou essas especificamente, acho que já amplia um pouco mais a compreensão da abordagem transfronteiriça. E também as formas que você pensou, né, de superação, que estão aqui na definição também. Respeito às diferenças, busca de semelhanças, a questão dos aprendizados e o foco nas reparações multiexistenciais. Então, é interessante que é uma definição de 3 linhas e meia, mas tem tudo nela, tem o processo completo, né? O que foi feito, como foi feito, para que foi feito. Então, essa é a ideia, assim, se eu puder explorar. Obrigada. Eu que agradeço por participação, as ideias e toda a participação no processo inteiro, né? De vocês todos. Mas realmente você falou uma coisa interessante que eu não tinha percebido. Realmente tem muita coisa aqui nessa definição, né? E aquilo que eu considero mais importante, porque de esclarecer também. Porque quando eu falo em ultrapassar fronteiras, às vezes a primeira ideia que vem são essas fronteiras entre países, né? Mas na verdade vai muito além disso, né? Isso é um aspecto. Pensar a fronteira como um limite, né? Limites que a gente se coloca, então nesse caso, uma concepção, né, de fronteira enquanto limite, e a gente poderia colocar aí esses limites ou fronteiras políticas, né, como sendo o limite entre um país e o outro, as cognitivas, que são as formas de pensar, né, como que a gente às vezes cria barreiras ou um limite de como a gente pensa sobre o mundo. As ideológicas, né, que eu também vejo dessa forma, ela está relacionada do ponto de vista cognitivo, então a gente acaba se enquadrando em ideologias e se apegando a elas, né, e a ideia, então, nesse caso, de ultrapassar esse tipo de fronteira. As disciplinares, isso tem muito a ver com a minha experiência profissional também, né, da gente sair apenas das disciplinas científicas ou das disciplinas de estudo, desde uma perspectiva muito fechada nelas mesmas, e pensar na conjugação ou nesse hibridismo com outras. Então, por exemplo, no meu caso, que vim da biologia, eu passei, então, a estudar ciências humanas, sociais, políticas, e isso me trouxe muito aprendizado, né, e no fim das contas, uma especialidade interdisciplinar, né, que é algo novo que se cria na conjugação entre disciplinas. Então, nesse sentido, as paradigmáticas, isso eu acho que é super importante, que veio muito do meu aprendizado com a interparadigmas, né, da gente também raciocinar, então, num ponto mais acima, que é sobre os modelos, né, de pensamento, os modelos de vida, né, e a gente entender sobre que paradigma a gente está trabalhando, né, no caso, claro, a gente está aqui, que foi algo também, um aporte na minha vida, que foi o paradigma consciencial, né, mas também como que o paradigma consciencial, então, se relaciona com outros paradigmas do mundo, né, e isso é muito importante, a gente conseguir fazer esse raciocínio, né, que vai além de um paradigma só. E dimensionais, né? Então, sair aí da dimensão física, material e experimentar a extrafisicalidade. Né? Então, fronteiras e limites, de uma forma geral, a gente olhar para a fronteira, nesse caso, como limite ou barreira, e ultrapassá-los,
para gerar, e aí gerar ou a partir de, né, todos esses itens que estão aí depois. Porque a ideia é fazer isso de uma forma cosmoética, né, com uma intencionalidade assistencial. Né, você quebrar barreiras ou ultrapassar fronteiras não para dominar ou para jogar um cavalo de Troia, né, que nem um cavalo de Troia, não. É no sentido de realmente promover aprendizados evolutivos. Então, nesse caso, sempre pensando que quando você sai de um lugar para olhar para outro lugar, né? Então, você está num país, vou cruzar outro país, olhar para esse novo país com respeito à sua cultura, né, à sua história, né, buscando semelhanças. Então, o que eu vejo no outro lugar, no outro país, estou dando esse exemplo do país que eu acho que é simples de entender, dessa cultura que se assemelha com a minha. O que eu posso ver dessa história, desse local que tem a ver com a minha. Né? A gente aí, na Tríplice Fronteira, é muito simples, né? A gente olhar toda a história que ela é comum, vindo a partir dos indígenas, Guarani, né? Por exemplo, né, no sentido de realizar aprendizados, como eu disse. Então, assim fazer esse ato de ultrapassar fronteiras para gerar realmente ganhos evolutivos. E reparações multiexistenciais, porque a partir do momento que a gente faz isso, né, olha para o diferente, a princípio diferente, né? No primeiro momento é diferente. Buscando semelhanças, né, com respeito, querendo aprender, a gente acaba fazendo reparações, porque é a lógica multiexistencial, né? E aí isso é nítido, né? No aprendizado, nesse ato de ultrapassar fronteiras, isso fica muito evidente. Então, fica aí a dica para testar e vivenciar também as reparações. Respondi? Respondeu, mas deixou uma curiosidade. Vou aproveitar aqui. Uhum. Já que a finalidade, né, aqui na própria definição, no final das contas, é a reparação multiexistencial, você tem alguma ideia, alguma hipótese de qual é a reparação multiexistencial que você está promovendo com esse verbete que sintetiza essas experiências todas? Todo um grupo, né, vinculado aí de tempos remotos, de outras vidas, que eu acredito que esteja, né, imperialistas, colonialistas, mas isso eu acho que eu vim observando ao longo de toda a construção não só do verbete, né, de todas as vivências, em momentos diferentes. Então, a gente for pensar lá na minha vivência no doutorado sanduíche, né? Foi, com certeza, eu acessei, eu pude, enfim, fazer essas reparações, né? Aí, estando, por exemplo, na UNILA, depois eu acabei passando para a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e não é à toa, né? Estar na UNILA e ter essa vivência com a América Latina. Então, eu acredito que tenha sido também uma outra fase, né? Uma fase mais de contexto também grupo kármico mais próximo, eu diria, que foi, enfim, com uma etapa da dessoma do meu pai, e aí depois separação, e aí entrando em outro momento de vida. E eu acredito que nesse sentido todas essas reparações, porque a gente precisa reciclar muita coisa, né? Eu acho que uma reciclagem, ou seja, saindo da zona de conforto, né? Tudo isso se você fazer uma abordagem transfronteiriça, sair da zona de conforto. Né? A gente sai da zona de conforto, precisa fazer um esforço para se superar em vários sentidos. Então, eu acredito que nesse movimento a gente também faz muitas reparações. E o verbete, né, realmente eu já tinha esse desejo de escrever, eu acho que ele assenta muita coisa. Então, até a título de sincronicidade, né, eu já estou há uns 5 anos em ponte aérea, né, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, devido a essas, eu digo assim, abordagem transfronteiriça via avião, né, também, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, e há 10 dias eu
a princípio, conseguir uma transferência do trabalho. Então, eu acredito que foi um simbolismo muito grande, porque já tem muito, né? E não era simples e veio de repente. Então, eu acredito que tudo isso também são indícios de reparações e de resultados, né? Respondi? Interessante. Muito bacana. Agora, Sim, obrigada, Marcela. agora, Marcela, você estava falando aí da questão imperialista, né? Você sabe que me chamou a atenção na paradoxologia, que eu acho esse assunto muito rico, assim, da questão das fronteiras e do imperialismo, né? E você tem um paradoxo aqui muito bacana que eu achei. Você comentasse o paradoxo imperialista de dissolver fronteiras para alargar a fronteira. É porque a gente vai ver ao longo de toda a história, né? E desde o Império Romano, mas a gente vai ver a instituição até das fronteiras, depois se tornando estados nacionais de toda a Europa, né? Depois toda a colonização das Américas, a gente vai ver, né, essa questão de vamos ultrapassar fronteiras, poderia dizer, ou seja, né, alargar fronteiras, mas, né, pela delimitação de novas fronteiras, de acordo com esses conquistadores, assim, desde o ponto de vista antimoético, de destruição do outro, negação. Então, a gente vê para os Estados Unidos o conceito de wilderness, né, que seria um pouco no Brasil, que é considerar que o que tinha fora ali das fronteiras que estavam sendo alargadas já na época da conquista americana era um vazio, não era nada. Era o selvagem. Então, era o vazio do ponto de vista do colonizador, né? Quando você tinha diversas outras culturas habitando há muito tempo ali. E a gente vai ver isso se repetir de uma maneira diferente também nas Américas, né? Que é essa negação da existência de outros. Então, por isso esse paradoxo, né? Que de tirar fronteiras, porque eu estou aqui defendendo ultrapassar fronteiras, né? Mas, né? Não para alargar fronteiras que sejam aquelas mesmas de um modo de pensar. Então, eu poderia pensar até no caso cognitivo, né? Você, quando se aprofunda muito num tema só, numa especialidade, até certo ponto você está fazendo isso, né? Você está, na verdade, aumentando a sua própria fronteira daquele conhecimento. Nesse caso, eu não vou nem dizer que se é negativo ou positivo, se não é. Mas eu estou dando um exemplo de como a gente pode somente estar alargando fronteiras e não ultrapassando, né? Perfeito. Muito, muito bacana, muito legal. Que esse negócio permeia toda a nossa história, né, no planeta, né, Marcela? É impressionante, assim, desde muito, muito cedo, né? Mas, enfim, vamos agora mudar o paradigma, não é isso? Gente, então, Karine, você... Não, deixa eu dar a palavra para o Carlos, depois, Karine, se perguntar... Aí me levou para a minha juventude, sabe? Que eu morei numa fronteira seca, Brasil-Paraguai, e a minha juventude foi essa mobilidade transfronteiriça que você menciona na sua patologia. Eu vivenciei isso aí passando. A gente não tinha uma noção onde que era a linha de fronteira, porque era seco, não tinha nada dividindo, né? Nem a língua era fronteira, porque a gente falava espanhol, falava português, falava guarani. No coloquialismo, no dia a dia, você se comunicava nas 3 línguas. Eu hoje já não me lembro mais do guarani, poucas palavras. E a amizade que existia entre brasileiros e paraguaios, nós frequentávamos a casa de um do outro, trabalhávamos assim em conjunto, fazíamos trabalhos escolares, porque tinha paraguaios frequentando escolas brasileiras, tinha brasileiros frequentando as escolas paraguaias, então a gente era
era uma cidade só, e a cidade era pequena. Quando eu morei lá, a cidade tinha 25 mil habitantes e a outra tinha outros 25 mil habitantes, e a gente não sabia aonde que acabava uma e onde que começava a outra. Era um povo realmente irmão sem fronteiras. Depois de muito tempo, quando eu fui estudar no Rio de Janeiro, aí que eu verifiquei que existia uma barreira, né? Porque eu falava tudo misturado, era português e espanhol tudo misturado. E eu levava tinha aquela gozação dos colegas lá do Rio de Janeiro, que eu falava com a língua de índio, que era do Mato Grosso e falava a língua de índio. E aí foi muito interessante essa percepção que quando eu morava numa fronteira, eu não tinha fronteira. E quando eu fui morar dentro do meu país, aí eu percebi que existia uma fronteira linguística. Essa realidade de fronteira seca sem barreira, que possibilita o fluxo de pessoas, fluxo livre, isso aí acho que deveria existir no mundo inteiro, sem fronteiras, né? E aí, quando eu voltei novamente para Ponta Porã, que você deve já ter visto falar, né? Eu fui trabalhar na televisão e nós criamos um programa de televisão chamado Amizade Sem Fronteiras, ou Amistade Sem Fronteiras. E esse programa perdurou durante uns 5 anos, né? E foi muito, 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 assim, que construiu muito para mim, né? Nessa convivialidade e aprendizagem. Uma outra coisa que eu queria que você comentasse, que eu não vi você falar no seu verbete, é a dissolução de fronteiras que você mencionou na patologia, na segunda linha da patologia, e o que a gente está percebendo agora, nesse momento aqui. A dissolução de fronteiras proporcionada pelas reuniões online, né, que eliminam as fronteiras. Você poderia comentar isso, Marcela? Qual a sua visão dessa eliminação de fronteiras pela comunicação virtual, das reuniões virtuais? Sim, obrigada aí pela experiência, pelo relato, muito interessante. Fiquei super curiosa para saber mais sobre esse programa do Amistad Sem Fronteiras, né? Deve ter sido muito, muito rica a experiência. Depois, se puder contar mais, né? Eu ia gostar muito de saber. Mas, de fato, né, a questão das barreiras e das fronteiras a gente encontra em qualquer lugar. Por isso que até eu coloquei, né, que elas ultrapassam as questões de uma barreira, de uma fronteira que ela é geopolítica, né? Nesse caso, né, a gente pode ter uma fronteira seca que permite trocas, que permite aprendizados, e que ela está mais como uma fronteira permeável, semi-permeável, né, que oportuniza a abordagem transfronteiriça. E às vezes a gente vai estar, por exemplo, numa cidade. Isso é interessante, porque na cidade do Rio de Janeiro, apesar da gente não ter uma fronteira política, geopolítica, não importa, a gente tem muitas fronteiras territoriais, né? Inclusive, se for pensar até o narcotráfico, né? Que acaba fazendo alguns limites e fronteiras, e nesse caso não é muito bom a gente ultrapassar pela segurança, né? Mas o desejo seria que um dia realmente isso fosse dissolvido. E em relação à dissolução de fronteiras, eu particularmente vivenciei bastante o mundo online enquanto profissional, né? Então, tem um caso eu coloquei na fatologia, que é a escrita de artigo entre diferentes pesquisadores e países. Então, eu tive a oportunidade de escrever um artigo. O nome desse artigo é Fronteiras na História Ambiental, uma praxis interdisciplinar, e foi escrita por uma brasileira, eu, no Rio de Janeiro, por uma mexicana, lá na cidade de Morelia, no México, e por uma argentina que também estava morando no México. E a gente até cita, né, nesse trabalho, essa experiência da gente ter realizado, escrito todo esse artigo, ultrapassando essas fronteiras físicas, né? E também a experiência de sala de aula, que também, eu sou professora, e aí a gente precisei dar aula à distância, e uma outra experiência que eu tive, particularmente foi muito enriquecedora, foi desenvolver um projeto de extensão
numa escola com alunos do ensino médio, com bolsistas de extensão, com voluntárias, né? E a gente percebeu que foi extremamente importante para a gente desenvolver esse projeto, porque nos aproximou, nos deu um sentido, né, toda essa fase da pandemia. Então, eu acredito que foi um aprendizado, sim, né, de como que a gente pode, mais um aprendizado de como que a gente pode ultrapassar essas barreiras. E em algum lugar eu coloquei aqui assim, tá aqui, né, que é na polinomiologia, que tem a comunicação livre a partir do polinômio, carta, livro, telefone, internet, WhatsApp, Facebook, né, telepatia, porque eu acredito que esse é um aprendizado para a gente, para ultrapassar e em tempos de crise, então, como essa que a gente está vivendo, super útil, né? Seria, trouxe um pouquinho aí dessa minha experiência nesse tempo, nessa época. Se eu puder fazer mais uma pergunta, eu gostaria de perguntar aqui na parapatologia, você mencionou o teletransporte. Eu nunca vivenciei no teletransporte, nem conheço. O que você me diz do teletransporte como um rompedor de fronteiras? Eu não vivenciei, gostaria de ser uma evolução da consciência. Se eu não me engano, há um relato de teletransporte, aí se alguém puder também dar um aporte, mas do Carlos Mirabelli, tem um dos livros, se eu não me engano, em que é relatado um fenômeno desse de teletransporte. A princípio é um dos poucos que eu conheço, que eu tenha lido, mas eu acho que é um ápice aí, né, de ultrapassar fronteiras, porque imagina a facilidade, né? Você está aqui, precisa ir até Foz do Iguaçu, precisa ir até o Japão. Um deles, né? Eu acho que o teletransporte seria claro que é um fenômeno, claro, raro, que deve envolver uma série de elementos da parafisiologia, da fisiologia, mas outros que eu acho que também são igualmente fascinantes, que eu acho que são aprendizagem, é a própria exoprojeção, e outros fenômenos, né? A própria clarividência, viajura. Eu vejo que as retrocognições são fenômenos que nos colocam nesse lugar de ultrapassar fronteiras, né? E nos impacta, eu acho que justamente por isso, né? Porque nos mostra outra realidade e, enfim, e aí eu quis chamar a atenção para esse, porque eu acredito que é um nível muito que a gente extrapola a nossa forma de pensar, né? O ultrapassar fronteiras, as possibilidades. E aí, se a gente pensar, né, Marcela e Carlos, enfim, todo mundo, na questão da materialização e desmaterialização que faz parte desse fenômeno, né, do teletransporte, a gente pensar na questão das fronteiras, por exemplo, interplanetárias, né, porque, ao que tudo indica, é isso que acontece com as naves, enfim, com os discos voadores e toda essa temática que envolve a extraterrestrologia, né? Já expandindo, né, Marcela? Então, é bem interessante realmente pensar nesse parafenômeno, né, como uma coisa mais avançada que a nossa tecnologia não domina ainda, né? Isso ajuda a gente a ter algumas extrapolações, né? Eu acho que o que a gente consegue fazer hoje, pegar um avião, assim, cidadão comum, né? Usar uma internet já é algo. Nossa, se eu mostrar para minha mãe, há pouco tempo, minha sogra, quando via, vamos conversar pelo Skype, pelo vídeo. Mas que feitiçaria é essa aí, né? Que mágica é essa? Então, pensa, né? Para uma outra geração, essas coisas são avançadas, mas eu acho que a gente pode até pensar em outras possibilidades ainda mais avançadas que ajudam a gente a extrapolar nosso pensamento e aí ampliar a cosmovisão, né? Sobre essa experiência na vida da Terra, né? Que ainda é muito restrita. Sim. Podemos seguir, Carlos? Sim, podemos. Obrigado, Marcelo. Obrigada, Carlos. Karine, você quer fazer alguma pergunta antes da gente passar aqui para a turma do YouTube? Eu vou fazer uma pergunta. Eu fiquei pensando aqui, Marcela, queria que você trouxesse um pouco aí da sua experiência.
Quando você coloca lá no Mega Pensene, na Mega Pensenologia, né? Você colocou um Mega Pensene para vocabular, você falou lá de que ultrapassar fronteiras evolui. Aí eu fiquei pensando aqui com relação assim, o quanto de medos, né? Muitas vezes as pessoas têm de ultrapassar essas fronteiras, né? Então a questão da xenofobia e o quanto, do ponto de vista evolutivo, o aspecto da xenofilia, né, ele nos, vamos dizer assim, alavanca, né, uma série de questões. Aí eu queria que você comentasse, nessas experiências que você teve, nesses diferentes países, nessas diferentes fronteiras, o que você observou dessas culturas mais xenofóbicas, mais xenofílicas, e o que você tirou aí de aprendizado disso? Eu sei que você já fez uma síntese com alguns aspectos ali, mas eu queria que você comentasse, principalmente para ajudar, né, as pessoas que querem, vamos dizer assim, ultrapassar essas barreiras, fazer esse movimento de autossuperação, que às vezes esbarra no idioma da pessoa com dificuldade de falar aquele idioma, então não vai para um outro lugar conhecer porque não fala, ou coisas do tipo. Eu queria que você compartilhasse com a gente esse aspecto aí. Obrigada, Karine, pela pergunta. Foram muitas vivências, assim, né, em diferentes realidades. E eu acredito que uma experiência que eu tive que foi muito significativa, que eu acho que exemplifica um pouco essa questão da xenofobia também, foi na Nova Zelândia. Eu fiquei hospedada na casa de uma família Maori. E aí, assim, por mais que o país esteja fazendo um esforço grande de reparação, né, histórica com esses povos originários, né, há muito preconceito. Até porque os maoris, eles têm uma cultura que, enfim, eles tatuam o corpo, eles têm uma dança que é muito marcante, né, tem toda uma forma de viver diferenciada. E foi muito interessante estar dentro dessa casa e ver a riqueza da cultura maori, né? E pensar nisso como que bom que a Nova Zelândia está fazendo esse esforço, né? De reparação para integrar realmente a história deles. Outras experiências que eu vi que na Europa também, né? Assim, no meu caso foi mais simples, porque eu passei pela Europa sem sofrer preconceito, né? A priori eu não seria latina, mas eu tive colegas latinos e brasileiros e com a pele escura e que passaram por situações de preconceito. Então, a gente vê a xenofobia em diversas formas, de maneiras muito sutis, né? No nosso dia a dia, da maneira. Eu acho que muitas vezes, por a gente vir de uma situação privilegiada, né, a gente tem dificuldade de ver até que os preconceitos ocorrendo à nossa volta. Então, eu estou falando um pouco da xenofobia nesse sentido, né, de eu ver, identificar esses preconceitos em diferentes situações, e aí a importância da xenofilia, porque você conhecer, né, o diferente, respeitá-lo, a gente passa a entender mais da gente mesmo, né? E claro que em relação à barreira idiomática, né? Tanto que eu botei a poliglotia na fatologia como uma questão positiva, porque a gente consegue se comunicar melhor diretamente com as pessoas, né? Quando a gente aprende o seu idioma, a sua forma de pensar, cria novas sinapses. Então, eu acho que é nessa perspectiva, né, a gente estar aberto ao diferente, conhecer o diferente, nos proporciona esse aprendizado, né? Assim, que amplia a nossa visão de mundo. Seria mais ou menos isso, Karine? Marcela, vamos passar aqui para perguntas de alguns teletertulianos, tá? Então, começando aqui, com Conceição dos Ouros, Minas Gerais, ela quer saber sobre a pensenologia, pede para você argumentar e falar um pouco sobre o holopensene pessoal de acolhimento das diferenças. Uhum. Então, muito interessante ter vindo depois da pergunta da Karine, porque eu estava aqui pensando, né? Vamos supor, se eu fosse uma pessoa preconceituosa, assim, claro que eu ainda tenho muitos preconceitos a quebrar e fronteiras a ultrapassar. Mas eu digo, eu não teria ficado nessa casa Mauri. Na verdade, eu provoquei isso.
por uma questão pessoal, né? Eu falei, eu quero estudar esse contexto. Mas eu teria perdido essa oportunidade de aprendizado, né? Então, quando a gente fala o Holopensene pessoal de acolhimento das diferenças, é muito importante, porque em vez de a gente fazer a priori ter um preconceito e falar, não, esse daí é diferente, eu não quero nem saber, é fazer o contrário, né? Calma aí, o outro é diferente, pensa diferente, então, deixa eu olhar para isso primeiro, para entender, para compreender, né? Depois aí a gente faz as nossas reflexões sobre isso. Então eu vejo que e a partir do momento que você refaz e tem as experiências, isso fica muito nítido, né? Então, no Holopensene mesmo, pessoal, por isso que eu falei. Então, assim, eu acredito que a gente desenvolva e passe a atuar dessa forma no dia a dia. E isso é sentido no entorno, nessa questão que eu quero falar, né? De ser uma pessoa que acolhe diferenças. E isso é muito importante, porque quando a gente fala em assistência, né, o outro se sente mais à vontade de ser ele mesmo. E aí a gente tem mais abertura, inclusive, para fazer as assistências ou para ser assistido também, né? Porque é sempre um intercâmbio, uma troca. Então, eu vejo dessa maneira, né, que é super importante na abordagem transfronteiriça, né, estar com com esse abertismo para o diferente. Agora, Marcela, por falar em Holopensene, né, é muito interessante essa diferença. A hora que você estava logo no início da tertúlia, você comentando da questão dos parques, né, no caso aqui em Foz do Iguaçu, do Parque Nacional, o nosso aqui e o dos argentinos, e você comentando sobre a questão de ser enfim, a mesma natureza, digamos. Mas é muito interessante a gente observar, né? A hora que atravessa a ponte Tancredo, que a gente vai adentrando o território argentino, apesar do visual ser muito integrado e muito parecido, como que o Holopensene muda, não é isso? Sim. E eu queria que você comentasse sobre isso, a questão do Holopensene em relação às fronteiras, né? Porque, no caso, eu estou falando fronteiras físicas, né, Marcelo? Uhum. Como é que você vê isso? E se você concorda que realmente isso muda, independentemente de uma diversidade, vamos dizer assim, da natureza mesmo, né? E aí a gente, não sei, mas eu acho que a gente percebe bem a questão do impacto da energia consciencial, né, de cada cultura. Eu não sei como é que foram as suas pesquisas, como é que você vê isso, né? Estou falando como leiga. Não, perfeito, assim, é muito interessante, porque é claro que a gente está falando de um ecossistema, ou seja, de elementos biológicos que se repetem ali, que são mais homogêneos do que se a gente for pensar nas cidades em si, que são mais heterogêneas, mas a gente vai ver que ao longo do tempo, a história, a cultura e, enfim, todo o holopensene que é criado, ele vai se materializando na paisagem. A paisagem é o reflexo disso, né? Então, inclusive, eu também estudei no doutorado, né, depois do pós-doutorado, assim, como que a paisagem ela reflete a história humana. Então, ali nos dois parques, eles compartilham, sim, de elementos estruturantes, eu vou dizer assim, que são semelhantes, mas mesmo assim, a diversidade por exemplo, de árvores, elas têm algumas diferenças justamente pelos processos humanos também que ocorreram ali, não só dos outros seres, não humanos. E para a gente vai ser mais sensível, a gente vai ter essa sensibilidade maior. Mas, por exemplo, tem até acho que na colocologia, né, que eu coloquei, depois tem que ver. Não, eu vou ver aqui, mas que eu coloquei, né, a onça não tem passaporte. Eu acredito que por um animal não humano, como a onça, faça menos diferença. Apesar de que, dependendo do tipo de proteção, se é um guarda-parque, no caso argentino, se é uma polícia florestal, no caso do Brasil, ela vai ter diferença também da maneira que ela é conservada, né? Então,
Mas, assim, é interessante a gente pensar que, a princípio, né, em termos estruturais e funcionais, ecológicos, é muito semelhante. Mas, sim, existem essas diferenças e elas são bem nítidas, assim, em alguns casos, né, quando elas se distinguem. Inclusive, assim, dependendo nos parques que eu visitei, né, os parques de fronteira, você, de um lado, dependendo da intervenção que foi feita na história, você vai ter um tipo de crescimento de árvores, né? Do outro lado da fronteira, eu vi isso na fronteira com a República Tcheca e a Polônia. Do outro lado, você teve uma outra intervenção humana da gestão e aí você tem uma nova realidade ecológica ali. Então é bem interessante, assim, a gente vê realmente onde que se assemelha e depois onde que se diferencia. Nossa, muito bacana, muito interessante essa É, abordagem, adorei. E aí a gente pode pensar, já te passa, Alexandre, a gente pode pensar na questão da nossa evolução consciencial, né? O quanto que isso tem relação com aquela condição que a gente estuda em Conscienciologia, de que as consciências, quanto mais avançadas, mais evoluídas, menos elas interferem no sentido de modificar a energia imanente, a energia do cosmos, né? Então, a gente realmente está engatinhando, né? A gente ainda vê aí, observa uma interferência a ponto de mudar o rumo aí do próprio crescimento você está comentando aí da vegetação, né? Então, puxa, acho que isso dá muita reflexão, pelo menos para mim, né? Mas, Alexandre, vamos lá. Então, essa sua pergunta me dá a oportunidade de perguntar uma outra coisa que eu queria perguntar, que é o seguinte. Então, a Dulce perguntou agora há pouco sobre essas relações entre o Holopensene e o território nacional, né, a questão. Mas eu gostaria de levar um pouco mais no seguinte sentido. A identidade, né, também está muito associada à fronteira. Né? Historicamente, a gente tem uma identidade muito forte nacional. Né? E na hora que você traz essa questão de dissolução de fronteira ou de tornar a fronteira fluida, né? Que a fronteira não é mais uma barreira impositiva, mas apenas uma demarcação de várias naturezas, assim. Qual é a consequência para a gente pensar a identidade? Como seria a identidade relacionada a uma fronteira que se transpõe? Não se perde essa identidade? Como é que fica a identidade? É isso que eu te pergunto. muito boa pergunta. Eu estava aqui pensando, né, nessa experiência entre o Parque Nacional Brasileiro e Argentino, que é uma experiência que eu vivenciei também, que eu falo que para mim foi marcante, né? Quando eu entrevistei o pessoal do lado do Brasil, visitei e tal, era tudo que eu conhecia, né, do Brasil. E aí, em determinado momento, eu cruzei a fronteira, né? Pude entrevistar os gestores do lado da Argentina e teve uma experiência, a Luciana foi comigo, que a gente passou a noite dentro do parque argentino com os guarda-parques. E tem um momento, né, que tem o Rio Iguaçu, a gente estava ali no Rio Iguaçu, no pôr do sol, bem interessante, mas que é a visão, né, do lado argentino para o lado brasileiro. E eu digo assim que esse momento, não só de ouvir as crenças, as histórias, a realidade desses guarda-parques, né, do que eles vivenciam lá, mas assim poder olhar para o Brasil de um outro ângulo me fez entender muito melhor a mim mesma e o parque brasileiro. Então, eu acredito que a questão da identidade, ela se faz a partir também desses múltiplos olhares que a gente faz de nós mesmos, né? Então, quando eu tenho acesso à história de um povo, que na verdade é um povo antepassado, que ele é igual, né? Por exemplo, se a gente for pegar no caso aí dos Guarani, saber que nós temos essa ancestralidade, né, que isso fez parte do passado, isso faz com que eu me entenda melhor a minha identidade, ou pelo menos que eu passe a considerar isso, né? Esse olhar que eu tive, como se fosse um espelho, né? Quando a gente se olha no espelho e tem uma visão mais clara do lado brasileiro, ou minha, enquanto pesquisadora, e me dou conta
de coisas que eu não conhecia da minha identidade. Então, eu acredito que a identidade, ela se fortalece, né, na medida que a gente integra as experiências, que a gente tem esse potencial integrador, de falar, não, disso tudo que eu estou vivenciando, do que é diferente. O quanto disso que eu trago, então, de aprendizado para mim? O que isso tem a ver comigo? Né? Sempre pensando de um ponto de vista pró-evolutivo, né? Claro que há um perigo, né? Às vezes a gente se vai, se entra numa fronteira desconhecida, não está preparado, ou está deslumbrado, qualquer outra coisa, você pode absorver muito, né, e acabar deixando da sua autenticidade de lado. Então, acho que é um limiar da gente entender que existe, a gente precisa se conhecer bem, né? Mas, ao mesmo tempo, olhar para essas questões novas, diferentes, e ver como que isso se integra à nossa realidade consciencial, né? Nessa ideia, então, de integração da identidade. Mais ou menos isso. Posso ainda aproveitar a profundidade do assunto aí também? Que você, agora relacionando, indo disso que você falou agora, né? Você menciona na frase enfática a reorganização das fronteiras conscienciais, tá? E eu acho que é isso que você começou a falar agora, porque à medida que uma pessoa, né, no caso, começa a trabalhar ou lidar na sua vida com um senso de identidade que seja mais móvel, assim, que seja mais flexível, mas que existe, né? Isso teria relação com a reorganização das fronteiras conscienciais? Como que você vê isso? Sim, porque eu vejo que a gente, como eu falei, a gente se impõe muitos limites, né? Eu vou falar um caso assim, extremo. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu sou assim e pronto, né? Então, eu nasci assim, eu vivi, eu vou morrer assim. Isso é o ápice de uma pessoa da fronteira de um limite que ela se impôs da maneira que ela é. A outra coisa é a gente pensar, eu estou assim, né? Então, eu estar assim já te permite pensar que você pode estar diferente, né? E você flexibilizar a sua própria realidade consciencial. E se a gente pensar que a gente evolui, a gente precisa ter uma flexibilização consciencial, né? Que tem a ver com a questão da reorganização das fronteiras conscienciais. Então, não quer dizer que eu sou de um jeito que eu vou viver sempre assim, né? Eu posso mudar. Então, a reciclagem, ela tem a ver com essa reorganização da fronteira consciencial, né? Então, quando eu vejo as limitações que eu estou me impondo, e se eu desejo, né, romper, ultrapassar esses limites, mudando as fronteiras, porque é óbvio, né, assim, que acontece, a gente faz uma reciclagem, você acaba tendo um momento ali de síntese dessa construção identitária nova, né, ou dessa nova experiência. E aí você vai viver um pouco, vai viver naquilo, até o momento que você olha e fala, peraí, já é o momento de novos desafios, de pensar diferente, isso já não me acomoda mais, isso já não funciona mais. Então, seria nesse sentido, sim. Só uma colocaçãozinha, já termino aqui, tá? Mas assim, eu acho que vale a pena registrar essa ideia da um certo crescendo da identidade humana, vamos dizer, intrafísica, para uma identidade consciencial, né? Porque para poder operar ou ser dessa forma que você está descrevendo, isso exige uma espécie de autocentramento que é na consciência, não tem saída. Não há uma identidade cultural, étnica, geopolítica, nacional que vai fazer que a pessoa vai levar a pessoa a ser assim. Isso é um processo intraconsciencial. Então esse crescendo, né, da identidade, não sei o que, né, identidade, vamos supor nacional que seja, identidade nacional, identidade consciencial. É bacana esse conceito, tá? Ela estava falando, eu estava aqui pensando que isso seria um pré-requisito, digamos, o caminho para o chamado Estado Mundial Cosmoético, né? A gente não consegue imaginar o Estado Mundial Cosmoético sem esse tipo de abertismo para, vamos dizer, para uma identidade cósmica, uma identidade sem fronteiras, realmente, né? Marcela, você quer comentar mais alguma coisa ou a gente pode passar para a próxima? Acho que só comentar uma coisa que
foi falado agora pelo Alexandre no final, né, que é essa questão da autorreferência ou um autocentramento da consciência, que há pouco tempo atrás eu tive uma pessoa, né, que ela me deu um feedback falando isso, né, de visualizar um autocentramento, que eu acho que isso é muito importante quando a gente fala, então, dessa mudança, que não é só a identidade humana, mas consciencial, né, que vem com autopesquisa, que vem com a maturidade consciencial, mas essa questão da autorreferência, da gente ir criando balizadores evolutivos, pessoais, né? Uma questão, claro, que a gente aproveita a cultura, a gente aproveita todos os aportes ambientais, mas a gente traz isso desde um ponto de vista da consciência com toda a sua complexidade multiexistencial, né? Não é simples, mas eu acredito que seja, sim, um crescendo. Eu concordo com você. E também, Dulce, penso que é um desafio enorme quando a gente fala, então, em Estado mundial, o que seria, porque imagina, né, você conciliar tantas histórias, tanta diversidade, e as pessoas conviverem juntas a partir das diferenças, né? Não é simples, mas é possível. Eu acredito na possibilidade. Eu acho que não é à toa que a gente tem a Cognops aqui na Trifron, né? Já pensando nesse exercício aí mínimo, né? Tem umas semelhanças naturais, semelhanças, aproximações linguísticas, enfim. E é isso, gente. Você falou bastante da cultura guarani, né, Marcela, que também é comum aqui de toda a região. É isso, vamos aí no nosso exercício diário, né? Tudo começa com a famosa centrifugação do egão, não é isso? Que é também um verbete espetacular, eu acho, um verbete muito bacana do professor Valdo, tá publicado aqui na enciclopédia. Bom, vamos seguir então, Marcela. A gente tem mais perguntas, né? Na parafatologia, na página 2, quarta linha, ela pede para você expandir e, se possível, compartilhar alguma casuística a respeito da retrocognição e da pré-cognição. Tá bom. Em termos assim de retrocognição, eu vejo que eu tive uma experiência, né, assim, na defesa da minha tese de doutorado, em que um grupo enfim, numa projeção, um grupo do passado celebrava aquele momento, mas dando continuidade, né, para outra etapa de vida. E aí isso foi muito interessante, porque até então eu não tinha tido uma materialidade muito grande sobre esse grupo, né? E foi bem, bem rica. Agora, a pré-cognição, eu já tive mais experiências, assim, de situações que seriam vividas, né, mais à frente. E uma que eu tive, que foi muito forte, que foi a previsão de dessoma do meu pai. Então, eu tive isso mais ou menos um mês, um pouco antes dele realmente dessomar. É claro que na hora a gente pensa que não, não é, né, de fato, mas se concretizou. E para mim foi uma abordagem transfronteiriça no sentido assim, que eu tive acesso a esse conhecimento, ao fato, eu pude compartilhar ele com a minha família antes, e por mais que a gente, inclusive com meu próprio pai. Então, quando aconteceu, eu não é que eu estivesse mais preparada, porque emocionalmente a gente é difícil, mas eu estava mais preparada. Isso me permitiu, por exemplo, que durante esse um mês eu pensasse, não, isso pode acontecer, eu vou entrar em contato com meu pai todo dia, falar com ele, conversar. Então, como foi importante, né, ter essa experiência para que uma coisa que aconteceu à frente, ou seja, ultrapassar uma fronteira temporal, né, eu ter um acesso a essa informação e poder fazer algumas coisas positivas em relação a isso, né? Então, seriam dois exemplos, assim, já que ela perguntou de casuística, né? Pessoal também, a pessoa que eu posso estar relatando.
Perfeito. Foi também fronteira cognitiva, né, Marcelo? Ah, com certeza, né? Porque se passa realmente a ter novos aportes da forma de conhecimento sobre até o mecanismo multidimensional e a forma de pensar, né? Verdade, tem razão. Agora, na enumerologia, será que você poderia comentar? É a primeira linha, primeiro item da página 3. A integração? A numerologia, ela pede para você comentar inteira. Ah, sim. Tá. Então, a abordagem transfronteiriça, ela tem relação muito grande com esse processo de integração. Eu botei primeiro o nome integração, porque é você fazer até mais ou menos um movimento de dialético, né, e de formação de síntese. Então, quando tem a integração, a união, a reconciliação, a restauração, a celebração, a mediação, a junção, são todos processos que visam uma comunhão, né, de coisas. Então, quando a intenção de uma abordagem transfronteiriça, né, que é pela busca de semelhanças, é você conseguir fazer processos integrativos, né, e que sejam pró-evolutivos. Então, seria nesse sentido, né, e que promove reconciliações, restaurações, né? É um processo de integração, a abordagem transfronteiriça. Agora, Marcela, deixa eu só fazer um intervalo super rápido, eu já volto, tá? Já retorno para vocês. Pessoal, queria lembrar, quem está assistindo a gente aí, que ainda não é amigo da Enciclopédia, que puder, se puder participar, é bem fácil, você entra no site enciclopediadaconscienciologia.org, tem tudo ali bem maceteado, você pode participar, por exemplo, tem uma mensalidade inicial que é de R$ 70 por mês, com isso você ajuda na manutenção do campus do CAEC nesse momento, então, né, nesse ano que passou e nos próximos meses, que a gente está sem atividade física, o programa Amigos tem ajudado, sempre ajuda, mas agora, então, tem ajudado demais a manutenção do campus do CAEC em geral. Então, a gente agradece a participação de quem puder. Outra coisa também que eu queria fazer um convite é para vocês, para quem não conhece ainda, acessar o YouTube/Enciclosapiens, e ali vocês vão ter a transmissão, né? Tem as transmissões gravadas da atividade Autoverbete em Foco. O autoverbete é uma atividade onde a pessoa ela escreve no formato de verbete da enciclopédia, mas o título do verbete é o próprio nome, pessoal, né? Então, a gente tem aqui já uma autoverbetógrafa aqui participando da sala, Luciana Ribeiro, e também tem outros, né? O Carlos também já fez o dele. Fica o convite, viu, gente, para vocês participarem, porque a inspiração desse projeto é da gente romper fronteiras também, viu, Marcela? Romper fronteiras conscienciais, eu penso, e também intraconscienciais, porque o autoverbete ele não só promove uma integração maior entre os intermissivistas agora, quanto ajuda muito na questão da próxima ressoma, né? Então, eu fico o convite, quem quiser participar, né? A gente tem, inclusive, um curso na Enciclosapiens que acontece em fevereiro, 27 e 28 de fevereiro. Mais informações é só acionar o site do CAEC, tá bom? Então, gente, outra coisa que eu queria comentar também é que vocês não deixem de dar o like aí nesses sites, né, nesses endereços do YouTube, tanto aqui do Tertuliário quanto da Enciclosapiens, para a gente conseguir aumentar aí esse molho, né, da TARES, né? O nosso negócio aqui é TARES, né, gente? Nosso diferencial aí de todos os instrumentos aí de comunicação da Conscienciologia em geral, né? Bom,
Marcela, a gente retoma então aqui as perguntas e a gente tem agora uma teletertuliana de Porto Alegre. Ela quer saber, na teoriologia, lá na página 2, primeira linha, a teoria da autopoiese. Você poderia comentar fazendo uma análise com a abordagem transfronteiriça? Sim, a teoria da autopoiese, ela foi criada principalmente por dois biólogos, né? O Maturana e o Varela, e tentando explicar a natureza da vida, né? O que é a vida, o ser vivo. E aí eles colocam que todo ser vivo é um ser que ele tem a capacidade de se auto-reorganizar, de se auto-sintetizar, mas ele faz isso, essa auto-organização dentro de um sistema, ou seja, ele é um sistema fechado, né? Mas ele faz isso a partir da sua interação com o ambiente. Então, eu acho que isso é muito interessante, porque nós, enquanto organismos, né, indivíduos, nós temos uma fronteira em relação ao outro, né? Eu sou Marcela, a Dulce, a Karine, né? Assim, cada um é uma consciênciazinha. Mas isso, assim, até certo ponto, né? Porque a gente só é o que a gente é também, porque a gente tem o outro para nos diferenciar. Então, é essa questão, né? Assim, da gente pensar nós somos indivíduos, a autopoiese ela nos convida a pensar nisso, né? Nessa organização que é a vida de um indivíduo, de um organismo, mas que ela sim, ela se auto-reorganiza, mas ela faz isso na sua interação com o outro, né? Ela existe por causa do outro. Tem até um paradoxo que também eu coloco isso, né? Que é a gente tem que ser nós somos indivíduos, nós somos uma fronteira até certo ponto, porque a gente se individualiza, mas a gente só faz isso porque a gente tem o outro para dizer que a gente é a gente mesmo. É um pouco nesse sentido. A gente pode pensar na condição da CL, né, Marcela? Verdade. Porque isso se aplica também, né? A gente pode pensar, o que você acha? De certo modo, a CL também é o que ela é, porque ela consegue se integrar com o todo, né, galáctico. Ao que tudo indica, né? Enfim, é Eu acho que a teoria. gente sabe muito pouco sobre essa interdependência, né? Que a gente fala sobre isso, a gente estuda a interdependência, né? Mas eu acho que na prática a gente ainda se ilude muito, achando que não, que é um independente das coisas, não. E eu acho que para a consciência livre isso deve ficar muito forte. Eu nem consigo fazer essa extrapolação né, por falta de experiência. Mas se você pensar, né, que essa comunhão com o cosmos, pensa, isso deve ser uma coisa muito interessante. Então eu vejo que assim, o nosso princípio é da interdependência, apesar da gente ainda viver muito ainda no nosso individualismo, né? Perfeito. O pessoal que está na sala aí, eu só quero lembrar que se vocês quiserem fazer perguntas, é só levantar a mão, ok? Agora, Marcela, a gente tem pergunta de Curitiba. E ele, então, quer saber lá na estrangeirismologia, na página 1, linhas 1 e 2, quais são as suas dicas práticas para que possamos colocar em prática o Nature Beyond Borders nesse mundo de isolamento social e com as fronteiras fechadas entre países? É uma pergunta também, né? Interessante. Assim, eu acredito que só para comentar, né? Cadê a tá aqui, Nature Beyond Borders. Só para comentar também que esse é um slogan que eu encontrei, a natureza além das fronteiras, né? Quando eu estudei esses parques de fronteira que cooperam entre si. E é claro que naquela época não havia o isolamento social, né, o distanciamento que a gente está vivenciando devido à pandemia. Mas eu vejo que, independente, como até foi apontado pelo Carlos, a gente conversou, né? A gente tem hoje tecnologias que nos permite, que nos dá a possibilidade de intercâmbio, de trocas, né? Então, a gente utilizar, né, dessas ferramentas para criar essas formas de integração, né, na prática. E com todas as preocupações sanitárias, etc. Mas, assim, eu vejo que
o esforço continua. A ideia da abordagem transfronteiriça é a gente ser otimista, né, proativo, para ser criativo, inclusive, nas soluções de integração e de cooperação. Então, eu vejo que, independente da realidade que a gente esteja vivendo, sempre é possível a gente criar essas formas de cooperação, desde que haja vontade, abertismo, né, para realmente serem feitas. Agora ele continua, Marcelo. Ele pergunta assim: como sair da nossa bolha pessoal? Acho que você já respondeu, de certo modo, por trás das janelinhas dos contatos virtuais. Essa foi boa, né? Olha, a experiência de professora, ela também, acho que ela é muito rica, né? Os meus colegas professores também podem falar sobre isso. Que é assim, você fazer isso presencialmente também é um desafio, né? Você, por exemplo, está em sala de aula e conseguir criar interação, né, conexão, é um desafio. E, claro, virtualmente, ainda mais, mais um desafio. Então, eu vejo, novamente, primeira coisa, é ter vontade de, né? A gente tem, você entende a importância de criar conexão, de criar interação. Você está com vontade de fazer aquilo, você vai tentar pensar em formas criativas, né? E aí a gente faz dentro dos limites possíveis. Então, na minha experiência de aula, eu tentei buscar estudar, buscar ferramentas que me ajudassem a criar. Mas é claro que tem sempre o limite do outro, né? Isso acho que é uma coisa importante para a gente colocar, né? Tem sempre a fronteira do outro, que às vezes o outro não quer que a sua fronteira seja invadida, né? Então a gente também tem sempre que ficar atento para não, né, não ser esse imperialista aí e às vezes respeitar, porque existem limites que os outros colocam, a gente tem que ter sensibilidade para poder respeitar também e não adentrar ou fazer muita força para que esses limites sejam, né, quebrados. Então, seria, acho que é partir principalmente da vontade, do estudo, dedicação e do uso das ferramentas, né, para criar interação. Agora ele também coloca assim: após essa devastadora pandemia, viveremos, enfim, o in varietate concordia, na diversidade a concórdia, ou a natureza humana, ainda egoísta e selvagem, vai, infelizmente, prevalecer como vemos atualmente? O que você pensa? Olha, muito, muito interessante. Primeiro que eu vejo que somos muitos humanos diferentes vivendo e compartilhando desse planeta. Muitos humanos com características diferentes, sociedades diferentes, né? Eu não acredito que até em biologia é uma questão que a gente trabalha muito, né? Que a gente pensar que, enfim, todo ser humano destrói o planeta. Não, isso não é verdade. São alguns modelos de organização, desenvolvimento que são mais destrutivos. Existem muitos modelos de relações harmoniosas, positivas, construtivas. Então, e a outra questão também já é muito, a gente estuda na área que eu trabalho, profissional, mas também a gente pensa do ponto de vista conscienciológico, que o conflito, como eu disse, ele é inerente à vida. Até se a gente for pensar na vida biológica, né, lá no conceito de vida da autopoiese, etc., né, assim, sempre vai existir um conflito, uma troca. Então, é não negá-lo, né, mas sim, a partir da aceitação da sua existência, pensar em como resolver, às vezes já é até difícil a gente pensar numa resolução total, mas em como construir novas formas de se relacionar. Né? Então, eu vejo, por exemplo, a gente está vivenciando algo diferenciado na vida do planeta, né? Que, claro, a história já mostrou outras pandemias e outros processos complicados e guerras, mas a gente está vivendo aí e está colocando à tona muitas mazelas que já existiam, né, na sociedade, que a gente está podendo vislumbrar de uma forma mais enfática. E aí talvez isso nos dê a oportunidade de fazer diferente, né? De criar também soluções diferenciadas.
Ok, muito bom. Ô, Luciana, você quer comentar ou perguntar? Eu queria emendar o assunto. Esse assunto tem a ver com algumas coisas que eu observei do verbete e que, de repente, dá para a Marcela ir fazendo umas sínteses aí, né? Eu vi, Marcela, que você colocou na fatologia mediação de conflitos, lá na principiologia os princípios da paradiplomacia, na culturologia tem a cultura de paz, de intercompreensão, a cultura universalista, nos laboratórios tem o pacificário. Todas essas coisas, elas convergem aí para a gente estar pensando futuramente no Estado mundial, né, como estava trazendo a Dulce agora há pouco, mas também, nesse momento, em esforços muito úteis na recomposição, na reurbanização, né, e na convivência melhor da gente com o planeta. Então, queria que você falasse um pouco sobre essas convergências, né, você escolheu essas coisas, elas estão relacionadas com a pacificação, e aí, se der tempo, Dulce, eu queria emendar numa outra um outro aspecto dessa mesma pergunta, mais intraconsciencial. Mas vamos por partes. Tá bom. Assim, essas relações, elas são, enfim, elas vêm como ganhos, né, e uma consequência positiva, porque o processo de paz, né, ele, para mim, ele começa realmente por essa questão de busca de semelhanças, de respeito às diferenças, de anticonflituosidade. Então, conforme o exercício da abordagem transfronteiriça, ele dá ferramentas à consciência, cada vez mais, para criar condições de paz, né? Ou processos de paz. Como eu falei, a integração ela é um pilar, né? Ela é um resultado de uma abordagem transfronteiriça nesse sentido, né? Que eu estou colocando aqui. Então, é um processo integrador. E a consequência disso, ela é realmente você buscar, e eu estou repetindo isso, talvez não seja à toa, né? Essas formas que eu estou chamando de buscar formas e ferramentas criativas e soluções que nos leve, né, a processos de paz, né, dessas celebrações. Tá? A mediação de conflitos, ela é uma ferramenta, né? Então, o pacificário é uma ferramenta, mas eu acredito nisso, que a abordagem transfronteiriça com esses pressupostos, ela nos ajuda nesse caminhar para a gente criar ferramentas, recursos evolutivos para que eles sejam implementados na prática e de fato, implementem a paz, né? Na prática, processos de paz. Então, é assim que eu vejo essas relações. Uhum. Depois, se der para você contar algum caso de mediação de conflitos que você vivenciou, que você viu que poderia consolidar, né, esses aprendizados, acho que fica bem rico. Mas antes, só para aproveitar o tempo, porque ele voa aqui, eu pensei que esses temas todos, eles ao mesmo tempo têm a ver, né, a gente poder entender mais sobre isso contribui para que a gente possa ter ferramentas de contribuir com a reurbanização e com as recomposições múltiplas de todos nós. Mas isso é o caso também da verbetógrafa, né? A gente sempre escreve sobre o que a gente aprende, o que a gente precisa. Então, eu observei outros aspectos aqui, como o ciclo da narrativa evolutiva, que você pontuou ali na ciclologia, né? Na tecnologia também tem a técnica do diagrama de transição paradigmática. Na exemplologia, você fala do nosso, né, de todos, do trânsito recinológico por autoparadigmas, que já é a aplicação da técnica, né, mas promovendo a recim. E você fala também do holopensene pessoal de responsabilidade planetária e do código grupal de cosmoética relativo à responsabilidade planetária. Esse eu não posso deixar passar, né?
Eu vejo essas coisas como muito relacionadas entre si, só que aí olhando do ponto de vista da sua casuística, né? A pessoa que escreveu e que passou por essas transformações, que usou a ferramenta do diagrama, não sei até que ponto a da narrativa evolutiva, né? E isso resultando, então, numa atuação proexológica que eu penso que vai nessa direção da resposta anterior, da colaboração para o Estado mundial a partir de ferramentas de paz, seja na atuação como pesquisadora, como docente, como consciencióloga. Mas aí, se você puder comentar um pouco sobre essa parte, né, de como você foi construindo a sua transição pessoal para chegar nessa atuação proexológica, eu acho que enriquece. As pessoas gostam de conhecer os casos. Uhum. Acho que o Alexandre também queria complementar alguma coisa, não? Depois, Uhum. Tá. Bom, vamos lá. Essa questão da mediação de conflitos, eu vejo que foi uma identidade também que foi aparecendo, né? Conforme eu fui vivenciando toda a abordagem transfronteiriça, isso foi ficando latente, eu acho, né? Um traço força. E aí eu vejo que em várias situações profissionais e pessoais eu pude colocar em prática, né? E aí teria vários exemplos, mas assim, é um traço que apareceu e isso eu fui aprofundando, né? Isso que é interessante também, eu acho, da abordagem transfronteiriça do que você está falando, né, Luciana, que você comentou, porque ao longo desse tempo eu vejo que eu fui focando mais nos meus traços força, né? Valorizando mais aquilo que realmente eu identificava como algo que sabe, eu acho que eu sou boa nisso, eu sei fazer isso, e fui identificando e vendo resultados positivos no meu dia a dia, né? E muito mais a partir desse autorreferenciamento do que externo, né? Eu acho que as minhas experiências, elas foram enriquecendo a minha consciência sobre mim mesma, né? Assim, os meus quem é a Marcela, a minha identidade. Eu acho que toda essa vivência da abordagem transfronteiriça, e isso tem a ver até com aquela pergunta da Alexandre, mas lá atrás, né? Foi me ajudando a entender melhor essa minha identidade e uma identidade assistencial, né? A transição, o diagrama da transição paradigmática, quem não conhece, eu acho que a revista já saiu, talvez, né? Da Interparadigmas, o último número tem um artigo de alguns autores falando sobre o diagrama. Para mim foi um ponto muito legal, assim, de síntese, porque uma coisa é você ter as vivências, outra coisa é você dar nome também às coisas, né? Então, fazendo o diagrama, eu pude revisitar essas experiências passadas, presentes e pensar num caminho futuro, né, de transição de paradigmas também. E entender de onde eu vim, onde eu estou, para onde eu vou. E claro que os colegas ajudaram também, né, meus amigos ajudaram aí a fazer, a pensar, mas foi um ponto de virada, porque é, eu vejo que essa questão da identidade assistencial ela é muito importante, né? E aí é, pensar nesse momento em que eu estou no momento de integração, né, das experiências e o que vem para a frente mobiliza para que a gente ultrapasse mais fronteiras, né? Nesse caso, essas paradigmáticas e autoparadigmáticas, ou seja, eu vivo sobre um paradigma, vivi sobre outros, né? Esse meu modelo, mas espera aí, para onde eu estou indo? Existe um novo paradigma, né? E começar a ultrapassar essa fronteira também ajustando aí a programação existencial, né? E claro, quando eu tenho uma vinculação muito grande também com a responsabilidade planetária e todas essas questões que foram colocadas pela minha história, né? Profissional, pessoal. Eu vejo que com todas as coisas que eu estudei, a própria abordagem transfronteiriça, ela tem toda a relação da gente pensar na vida nesse planeta, né? Oportunidades que a gente tem de viver exatamente no planeta Terra da maneira que ele é hoje. E agradecer, ter gratidão por estar nesse mundo, né? Toda vez que eu vou aqui
na praia, eu olho para fora, eu olho, gente, que lugar bonito de se viver, e a gente deveria ser grato a isso. E eu vejo que o fato de eu ter tido uma abordagem transfronteiriça materializada no planeta, né, em vários lugares, também me deu a oportunidade de conhecer muitos lugares diferentes, né, do planeta, seres muito diferentes. E isso eu vejo hoje que na minha de tarefa, digamos, mais à frente, existencial, tem muito a ver com essa retribuição, né, de poder estar neste planeta, neste momento, recebendo tanto dele, né, então poder também ajudar as pessoas a viver também nesse planeta. Não sei se era isso que você perguntou, Lu, mas eu acho que foi bom até falar um pouco sobre isso, porque é o que vem adiante também, né? Que é esse aprendizado de viver nesse mundo que a gente vive, que tem a ver com essa abordagem além das fronteiras, que tem a ver com, né, a gente aproveitar a existência, cada existência que a gente tem para caminhar adiante, enfim. Sim, era isso mesmo, para ver como que todo esse aprendizado está resultando numa escolha de atuação proexológica mais lúcida, né? Mais calculada, e que tem um norte definido em termos de contribuição, né, com o nosso processo atual de reurbanização. Só se você puder detalhar um pouquinho mais esse item do Código Grupal de Cosmoética, relacionado à responsabilidade planetária, como que você vê isso vinculado com esse caminhar adiante, eu ia ficar bem satisfeita. Diz aí, Dulce, dá para falar? Claro, dá para você falar, mas seja o mais sintética possível, que eu queria fazer uma pergunta de uma moça de Teresina e o Alexandre também. Vamos lá. Eu acho que dá para falar rapidamente, assim, né? Que eu vejo que eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas eu vejo que quando a gente se reconhece, se identifica, né, dentro de uma programação de vida ou dentro de uma especialidade, é normal, né, que a gente se sinta impelido a assumir essas responsabilidades também dessas tarefas, né? Então, vou dizer assim, hoje, o que eu penso é sempre de estar colocando em prática ou buscando formas de exercitar, de materializar essa responsabilidade. É aí que eu vejo a relação, claro, né, em grupo, em coletivos, da maneira que for possível também, né, porque são muitos desafios, mas eu vejo que a importância disso, né, da gente, uma vez identificado, a gente caminhar para uma prática para que isso nos dê ainda mais experiências, né, evolutivas. Tá ótimo, muito bom. Alexandre? Eu gostaria de te perguntar ainda sobre a mediação de conflitos, né, um outro aspecto, porque você está chamando muita atenção do abertismo, da flexibilidade, isso é um elemento, né, necessário. Mas existe também um outro aspecto que é mais da assertividade e do posicionamento, que me parece que também são necessários, né? Inclusive, eu acho que você tem esses traços também. Então, como que você, nessa caminhada, né, como que você aprendeu a conciliar melhor essa questão da assertividade, posicionamento, né? Não ter um humorismo, por exemplo. Você tem uma posição, mas ao mesmo tempo esse abertismo. Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que tem algumas coisas aí que facilitam, né? Tem uma questão que é o rapport. E aí, como você desenvolve o rapport enfim, eu acho que é resultado de muita experiência, mas eu acho que uma coisa que me ajuda na assertividade, né, que você estava colocando, posicionando primeiro, é ter rapport com as pessoas, assim, é querer entender o outro em uma escuta ativa, sem os preconceitos, sem ouvir aquilo. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante também, que é não pensar mal do outro, que parece tão simples,
mas isso faz toda a diferença, né, quando a gente está num processo de mediação. O respeito à posição do outro, né? Porque num processo de mediação, eu não posso forçar a barra para que aconteça o que eu quero que aconteça, mas o que seja melhor de fato para todos, para as pessoas envolvidas. Então, são coisas muito sutis, assim, não são processos simples, mas são processos necessários, né? Porque acho que isso aconteça. E uma questão tem que ter uma autoconfiança, né? Eu tenho que tirar de algum lugar aí de que o que eu estou fazendo, se eu estou bem intencionada, é o melhor. E aí, se eu errar, eu vou tentar aprender com o meu erro. Então, eu acho que o que me ajuda é muito isso, assim, de ter uma confiança de que eu estou fazendo é o melhor. Até para esse posicionamento pessoal, né? Então, ó, o que eu conheço de mim até hoje é isso. Tem dado resultado. Então, eu vou tentar. Né? Se eu errar, eu vou refletir, eu vou fazer diferente e aprender. Então, teria a ver, eu acho que são essas as questões mais importantes. Marcela, vamos seguindo aqui, então, só com a última pergunta, para atender a nossa teletertuliana aqui de Teresina, Piauí. Ela fala assim, nossa, quantas fronteiras! Assistindo aqui, me ocorreu sobre as fronteiras da intrafisicalidade dimensionais, né? E ela pede, então, para você comentar alguma coisa e também pergunta como você vê a contribuição das suas pesquisas para a concretização do Estado Mundial e dá os parabéns. Tá, obrigada. Eu não sei se entendi a primeira, né, de falar dessas fronteiras da intrafisicalidade. Ela está falando mas ao mesmo tempo ela pôs entre parênteses as dimensionais, né? Eu acho que ela está se referindo, na verdade, às fronteiras intrafísicas, mas que tem essa abordagem, claro, para a gente das múltiplas dimensões, né? Mas o gancho dela, que ela quer saber, pelo que eu entendi, é o gancho com o Estado Mundial, né? Tá. Porque eu vejo assim, né, que de fato a gente é muito ainda apegado à matéria intrafisicalidade, de uma forma que a gente tem de romper essa fronteira através do parapsiquismo, né? E é claro que eu estou falando aqui de um lugar que tenta todo dia melhorar e compreender melhor, né, sair da intrafisicalidade para entender melhor o mundo a partir de uma lógica multidimensional, né? Eu vejo que a melhor forma que a gente tem é, enfim, a partir do parapsiquismo mesmo e com todas as experiências possíveis, né? Que às vezes são sutis. A gente tem que estar atento no dia a dia para conseguir sempre voltar a esse lugar que é também a partir do paradigma consciencial. E eu vejo que eu não sei exatamente qual vai ser a repercussão desse trabalho ou qual é para o Estado Mundial. Acho que o que eu fiz até o momento ele é uma formiguinha, sou uma formiguinha, né? Dentro de um contexto aí maior. Eu acho que quanto mais pessoas, trabalhos a gente faça voltados para isso, mais resultado a gente vai ter. Do ponto de vista pessoal, consciencial, né? Eu fico feliz de poder colaborar, de que isso permaneça e fique aí, quem sabe, daqui a muitos anos ainda, poder ser fonte de consulta, né, para outras pessoas, para mim mesma lá na frente, porque eu acho que são processos demorados, são longos. Então, mas, né, do ponto de vista também consciencial, isso me deixa satisfeita, feliz. Acho que é isso aí, a gente tem que ir fazendo o que dá, que é possível, deixando algumas sementes e esperando que isso dê frutos, né? Seja aí daqui a muitas centenas de anos, milênios, tem que pensar lá na frente também, né? Porque são coisas demoradas, né? Longas. Ok, Marcela, muito bom, parabéns. Lembrando aqui da nossa tentativa, né, de proto-estado mundial aqui de semente na Cognópolis Foz, né, Marcela? Então, aqui o seu trabalho tem uma contribuição nesse sentido muito bacana, assim, de ver esse outro viés, né, essa abordagem realmente das fronteiras de uma maneira tão rica como você fez aqui. Eu fiquei bem curiosa de saber um monte de coisa desses parques, das suas vivências. Depois a gente aguarda, então, os próximos, né, Luciana? Os próximos
próximos capítulos, os próximos verbetes, ou, enfim, artigos. Vou procurar ler aí alguma coisa que se colocou na bibliografia. Parabéns, viu, Marcela? Muito bom. Pessoal, Obrigada a todos. eu quero agradecer muito a presença da Karine Brito, Alexandre Zaslavski, Carlos Mafucci, Luciana Ribeiro. Agradecer também a participação dos teletertulianos. Marcela, mais uma vez, parabéns. Aguardamos aí os próximos, tá? Parabéns pela GESCOM, parabéns antecipados pela GESCOM em andamento. Verdade. E aguardamos as próximas GESCONs aqui na enciclopédia, tá certo? E eu passo agora a palavra para a Maria Coutum, com as pontuações da tertúlia, e boa tarde a todos. Na tertúlia de hoje tivemos 234 acessos ao vídeo, 42 teletertulianos, 9 tertulianos na sala virtual, 11 perguntas online e 18 participações na sala. Para amanhã teremos o verbete autoprogestiografia, da especialidade Progestiografologia, com a verbetógrafa Fabiana Silva. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.